A radiofrequência é um aparelho de corrente elétrica em frequência de onda rádio. Para te entender mais ou menos onde é que está esse comprimento de onda, olha na imagem agora. A ideia desse aparelho de corrente elétrica é quando ele foi desenvolvido, há muitos anos atrás, até tem imagens do Darson passando essa corrente pelo seu estagiário, é que essa corrente perde a sua capacidade em função dos seus preceitos físicos, perde a sua capacidade excitomotora e ganha a capacidade de diatermia, que é promover o aquecimento através de. Então, se eu pudesse contextualizar de forma muito simplória o que é um aparelho de radiofrequência, é um aparelho de corrente elétrica que promove o aquecimento tecidual. Basicamente, hoje no mercado nós temos os aparelhos que geram esse tipo de onda a partir de um dispositivo capacitivo e resistivo. Eu vou colocar aqui embaixo a diferença entre capacitivo e resistivo. Em termos clínicos, não há grande diferença entre um aparelho capacitivo e resistivo. Os dois vão promover o aquecimento através dele e eu preciso estar atento a outras parametrizações e eu preciso que tu olhe nisso no teu equipamento ou antes de adquirir. Primeiro, a frequência. A radiofrequência, segundo os preceitos da literatura, ela tem uma frequência inversamente proporcional à profundidade de penetração da onda. Ou seja, se eu quero chegar em tecidos mais profundos, eu tenho que utilizar menores frequências. Se eu quero chegar em tecidos mais superficiais, eu tenho que colocar frequências maiores. Então, frequência inversamente proporcional à profundidade. Este é o primeiro parâmetro que tem que estar atento. O segundo está relacionado ao número de polos. Hoje no mercado eu tenho equipamentos unipolares, monopolares e multipolares, bi, tri e hexapolar. Qual é a diferença? Em tese, um equipamento unipolar, que só tem uma manopla, um equipamento monopolar que convencionalmente tem uma manopla e uma placa, eles são equipamentos que vão mandar uma onda de forma mais profunda sobre o corpo. Então, além da frequência, o número de polos é um determinante para a profundidade. Então, convencionalmente, unipolar ou monopolar, que é um eletrodo com uma placa, eu vou ter uma profundidade maior sobre o corpo. Para ficar mais claro, subimos uma imagem do nosso livro aqui que mostra melhor isso. Depois dessa perspectiva, eu tenho os equipamentos multipolares, bi, tri, hexa. Em tese, não há grande diferença entre esses equipamentos em termos de profundidade. Só a área é maior de aplicação. Então, expliquei o que é, relembrei, ou basicamente expliquei o que é um aparelho de radiofrequência, dividimos capacitivo e resistivo, está na descrição aqui embaixo. Dei a ideia da frequência que tem a ver com profundidade, número de polos que tem a ver com profundidade, a variável que eu preciso dominar é temperatura, exatamente isso. Bom, é um aparelho de corrente elétrica e ele se utiliza muito da perspectiva de hidratação, da agitação molecular para promover o aquecimento. Então, em tese, eu estou sempre avaliando a superfície da epiderme e eu sei que a partir da temperatura da superfície da epiderme eu vou ter, em tese, 5 graus a mais, principalmente a nível dérmico, nas camadas adjacentes. Um ponto de corte da temperatura é 37, 38 graus. Então, eu vou começar a aplicar a radiofrequência e quando eu passo de 37, 38 graus, a um limite de 42, e agora a gente tem pesquisas de 45 graus, eu ativo HSP, proteína do choque térmico, e eu gero um processo inflamatório. Este processo inflamatório controlado vai estimular a proliferação de fibroblasto, a produção de colágeno, ou seja, vai regenerar o tecido mais tardiamente. Então, quando eu vou aplicar a radiofrequência, eu escolhi o número de polos corretos, eu defini a questão da frequência para saber onde é que essa energia vai chegar, eu vou delimitar a temperatura. A temperatura, para eu colocar essa temperatura correta, eu vou aumentar e diminuir a dosimetria. Se eu passar de 37 a 38 graus, eu vou gerar uma inflamação, produzir tecido. Aí a radiofrequência se habilita a quê? Tratamento do rejuvenescimento, de flacidez corporal, de estrias cutâneas rubras e alvas, e não só isso. Essa temperatura mais alta, além de gerar esse processo inflamatório, se sabe que gera uma necrose adipocitária. Tem algumas pesquisas falando de apoptose, mas necrose adipocitária. Então ela pode tratar gordura também, temperaturas mais altas. Agora, se eu aplicar a radiofrequência numa dose mais baixa e não passar dos 37, 38 graus, eu vou ter um aquecimento que não gera inflamação, que habilita a radiofrequência ao tratamento de uma celulite fibrótica ou ainda de uma cicatriz hipertrófica, ok? Bom,
nós vamos fazer a aplicação aqui da radiofrequência para simular rejuvenescimento facial, gordura corporal e estrias, ok? 3 aplicações da radiofrequência. Essas 3 aplicações de radiofrequência preconizam a ideia de temperaturas altas, porque eu quero gerar lesão para produzir colágeno no rejuvenescimento, gerar lesão para produzir colágeno na estria e gerar lesão para romper a membrana adipocitária e tratar a gordura na gordura localizada. Vamos à prática. Ok, então nós vamos simular aqui a aplicação da radiofrequência para rejuvenescimento. Então, convencionalmente, tá pessoal, áreas de 10 minutos, áreas de 10 por 10, eu mantenho a temperatura por 10 minutos. Então a minha sugestão para rejuvenescimento, se é toda a face, cada M-face pelo menos uns 10 minutos, ok? Depois eu tenho que definir, além da temperatura, a questão da frequência. 1.2 eu vou ter uma profundidade maior e 2.4 eu vou ter uma profundidade menor. Eu não quero chegar na gordura da face, eu não quero mobilizar a gordura, então eu vou deixar em 2.4 MHz. Ajusto meu tempo lá de novo, 10 minutos, ok? Para cada M-face, e aqui a dosimetria. A dosimetria tem muito a ver com a idade do meu paciente, temperatura corporal, área, local. Então, eu coloquei no máximo aqui 50%, mas eu posso diminuir isso depois em função da temperatura. Eu quero chegar nos 38 graus, no máximo 42, já tem algumas pesquisas em 45 graus. Então, aqui está a minha parametrização para rejuvenescimento facial. Nós vamos utilizar a glicerina, então, como meio de deslizamento, um pouquinho de glicerina. 10 minutos em toda a M-face aqui, ok? Quando chegou aos 37, 38 graus, eu vou dar o estágio do tempo e começo a contar o tempo. Então agora eu não posso deixar passar dos 45 graus. Nós vamos manter 10 minutos aqui essa M-face. Radiofrequência para o corpo agora, né? Nós queremos agora pegar gordura, então entre as duas frequências eu vou optar pela mais profunda, ó. 1.2. Mesma ideia de temperatura, vou marcar uma área de 10 por 10, vou trabalhar por 10 minutos, ok? E a dose eu vou começar com ela lá em cima e depois eu diminuo se for necessário. Eu vou começar com 60%. Dou o start aqui e começamos. Vamos fazer a aplicação para gordura e flacidez concomitante, tá? Então eu vou delimitar aqui, ó, 10 centímetros. E a minha área de tratamento, eu vou até 10. Então, essa área é a área que eu tenho que manter aquecida, né, por 10 minutos na temperatura acima de 38 graus. Eu começo avaliando a temperatura, sem aplicar radiofrequência, 30 graus. Utilizo glicerina como meio de deslizamento. Optamos aqui por um equipamento bipolar, uma manopla bipolar mais ampla. Então, movimentos circulares respeitando a minha área de tratamento. Bom, agora passou dos 38 graus e aí eu vou ativar o timer, vou ativar o tempo. A partir de agora, 10 minutos sem passar de 42 graus. Lembrando que algumas pesquisas já estão falando de 45 graus. Aplicação da radiofrequência para estrias cutâneas e também flacidez concomitante, né? Eu vou ter que ajustar a frequência. Minha sugestão é que tu trabalhe em 2.4, mais superficial. Áreas de 10 por 10, 10 minutos.
E pode começar com uma dosimetria mais alta e depois tu diminui, porque quem manda na dosimetria é o tempo, ok? Glicerina com meio acoplador, vamos para a aplicação. Eu sempre começo avaliando a temperatura local, 30 graus. Utilizo glicerina como meio de acoplamento. Então, meu objetivo aqui é gerar uma lesão controlada, gerar um processo inflamatório, né, para estimular mais fibroblasto e mais colágeno na área da estria e da flacidez tissular. Região de adutor da coxa é muito comum, né? Estria e também flacidez. – 39 graus, vou dar o start e a partir de agora eu vou contar o tempo de 10 minutos e vou manter essa área aquecida. Se passar dos 42 graus, estiver passando, eu vou diminuir a dosimetria, a dose. É normal, como eu estou gerando a lesão controlada, começar a ficar vermelho, né? A hiperemia é um sinal de processo inflamatório.